Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa live de hoje, que vai ser top das galáxias. Você que está chegando aí, já convida outras pessoas para participar aqui na setinha, ó, tá? Já vai convidando o pessoal para ir chegando. Nós vamos ter uma convidada muito especial hoje, né? Que nós vamos discutir um pouco a respeito de vida profissional e chamado. Então, vai chegando aí, vai colocando, vai chamando outras pessoas para entrar aqui na nossa live, tá? Então, eu já estou vendo aqui Fábia, professor Rafael, né? Tem muita gente entrando. Luiz, Lucila, Cadine, muita saudade de todo mundo. Letícia, meu amor, beijo no coração, tô morrendo de saudade. Muita gente aqui entrando. Sejam todos bem-vindos, tá? Hoje vai ser uma live espetacular, né? Vamos estar falando sobre vida profissional, né? E chamado, né? Com a professora Manuela Malta hoje. Não perde aí, chama aí o pessoal para vir para cá, né? Aperta aqui na setinha e se liga que hoje tem muita novidade para vocês, tá? Então, eu vou já fazer uma abertura, né, dizendo para vocês que essas lives têm acontecido toda segunda, quarta e sexta, sempre às 11 horas da noite, tá? E nós temos feito lives assim, diferentes temas e tentado trazer o máximo de esperança e motivação aos corações e às pessoas que estão aqui me seguindo, né? E aí contaminando também outras pessoas e trazendo um pouco de alegria, de amor, né? De encorajamento nesse momento tão difícil que nós estamos vivenciando, tá? E hoje nós vamos ter aí uma hora de live inteiramente com essa psicóloga, né? Que nós amamos bastante. Então, eu já vou convidar a Manu, né, para entrar aqui na nossa live de hoje, para a gente já começar a falar, porque nós temos apenas uma hora de live, tá? Então, fica ligadinho no que vai na nossa live hoje. Então, Alton, já falando. Oi, Manu! Oi, Gil! Oi, Tudo pessoal! bom? Tudo bem? Tudo ótimo! Que maravilha! Bom estar aqui com você. Muito feliz de estar aqui, Que Gil. Muito feliz. alegria! Olha a Deixa eu Bel só ver. aí. É, Bel tá no auxílio aqui na câmera. Ai, que bom. Então vamos lá. Eu queria já começar, tá, Manu? Dizendo que eu estou Sim, muito vamos. feliz de ter você aqui comigo. Para mim é uma honra, né? E todo mundo que está aqui Ah, na live, né, vai saber um pouco do quanto eu sou apaixonado por você e quanto você é minha referência também em psicologia, né? São três pessoas que eu considero muito, né, como referências na psicologia, que é você, Letícia, que está aqui com a gente também, foi uma grande referência para mim enquanto eu estava fazendo meu curso de graduação em psico. E, claro, a minha diva querida professora Giovana, que já já está entrando aqui na live. Então, já já vocês ela são entra. vocês são três referências para mim incríveis. E eu já queria deixar aí a deixa, porque Letícia, em breve estou te chamando para uma live aqui também, tá? Então, se liga aí que em breve nós vamos estar juntos aqui em uma live também. Quero muito falar desse novo momento que você está vivenciando, tá? Então, Manu, muito amor e carinho por você, né? Por tudo que nós vivenciamos juntos na graduação, né? Você foi minha professora na graduação, no meu primeiro período, na minha primeira disciplina na Sim, faculdade, Introdução à Psicologia, né? Então, e hoje nós somos amigos, né? E colegas de sim. trabalho, inclusive, né? Então, eu queria agradecer muito a tua participação aqui nesse momento, tá conosco e falando um pouco de um assunto tão importante que essa diferenciação do que é vida profissional e chamado, tá? Então, rapidamente, pessoal, eu queria trazer para vocês o currículo de Manu, né, que é um currículo extenso, mas eu pedi para ela resumir um pouquinho do que Uhum. era esse currículo. Então, Manu é graduada em psicologia, tem mestrado e doutorado em psicologia cognitiva, tá? E tem 11 anos de experiência na prática clínica de psicologia e tem 8 anos de experiência no ensino superior em diferentes países. Então, hoje, Manu vai estar junto conosco aqui
tratando um pouco do que é vida profissional e chamado, tá? Então, eu já queria também deixar para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta a ser feita, coloca aqui no comentário, que aí no final o Manu vai estar fazendo o fechamento com as perguntas, tá bom? Então, um beijo, Manu. A fala é toda sua nesse momento. Estou pronto para te ouvir. Obrigada, Gil. Muito obrigada por esse convite. Eu me sinto absolutamente honrada. Eu agradeço a sua confiança, eu agradeço a confiança de todas as pessoas aí que estão se juntando. Já temos 51 pessoas aí com a gente e eu acho que a gente vai ter uma discussão boa aqui, né? A primeira coisa que eu queria falar, antes da gente entrar no tema, é que eu sou uma pessoa que eu não acredito em coincidências. Eu acredito em sincronicidade da vida e tudo aquilo que a gente vê como coincidência, eu vejo como mensagens conectadas para trazer para a gente as respostas e as mensagens que a gente precisa. Então a gente só precisa estar atento. E eu queria só compartilhar com quem está assistindo a gente que essa semana eu fiz um convite a uma pessoa muito querida para fazer uma live no meu Instagram, no dia 30 de maio, todos estão convidados aí, 30 de maio às 14 horas. E eu pedi para que ela falasse um pouco sobre como ela fez a grande mudança de vida que ela fez para fazer o que ela está fazendo hoje. Ela hoje está vivendo na Índia, está estudando medicina ayurvédica e tudo mais, e foi uma grande mudança de vida. E ela aceitou, eu fiquei super feliz, e um dia depois, Gilberto me convida para fazer essa live aqui. E nesse mesmo dia, uma paciente dessa pessoa, que eu estou convidando para fazer essa live no meu Instagram, no dia 30, mandou uma mensagem para ela pedindo para ela fazer uma live contando como foi essa história dela mudar de vida para encontrar esse caminho que ela encontrou. Então, Uau! eu fiquei assim muito impactada com isso, sabe? E eu realmente entendi que isso era uma mensagem aí para a gente de fato parar e falar sobre tudo isso que a gente vai falar hoje, o que a gente vai falar no dia 30, então estão todos aí também convidados. Bom, Gil já me apresentou, eu vou pular essa parte, né? Mais ou menos, porque eu queria só compartilhar com vocês alguns detalhes dessa trajetória. Eu decidi fazer o curso de psicologia quando eu tinha de 13 para 14 anos. E eu nunca tinha ouvido falar de psicologia, mas algo que foi muito crucial para eu fazer tomar essa decisão de uma forma rápida e segura foi que me pareceu, quando eu escutei falar de psicologia, quando eu escutei o que era psicologia, me pareceu natural para mim. Foi como se fosse assim, olha, é isso mesmo que eu tenho que fazer e o que mais, né? Então, e foi tão interessante, eu me sentia tão segura e eu compartilhei com uma tia minha que eu amo demais, que é assim, sempre foi como uma segunda mãe para mim, que eu ia fazer psicologia. E o que ela falou para mim foi: você vai morrer de fome. Você Uau! devia fazer medicina. Ela disse: minha filha, você é tão inteligente, você podia fazer um vestibular para medicina, você ia passar, mas você vai fazer psicologia, você vai morrer de fome. Bem, o mais engraçado dessa história é que eu me esqueci completamente disso. E um par de anos atrás foi que minha mãe me lembrou desse evento. E eu dei risada porque eu realmente não lembrava. Eu apaguei. E eu apaguei não porque foi muito doloroso para mim, não foi um mecanismo de defesa, foi porque não foi importante, né? Eu tinha tanta certeza do que eu ia fazer, tinha tanta certeza do que estava dentro de mim, que eu sabia que ia dar certo. Então, isso era o que eu queria compartilhar de início com vocês. Mas a gente vai começar essa conversa hoje trazendo uma pergunta. A minha pergunta é: o que você veio fazer aqui na Terra? E eu queria que você guardasse essa pergunta aí dentro da sua cabeça, porque eu quero que essa pergunta acompanhe você ao longo da nossa discussão de hoje. Então, de novo, qual é a pergunta? O que você veio fazer aqui na Terra? Então, para que a gente possa discutir isso, eu quero abordar e esclarecer 4 conceitos, né? Que também esses conceitos vão permear toda a nossa discussão. O primeiro conceito é o conceito de vocação. A palavra vocação é uma palavra que vem do latim, que significa ação de chamar.
E ela se refere a um dom especial, a um talento especial, ou a uma inclinação, uma disposição natural, espontânea que você tem. Ou seja, é algo que você carrega dentro de você, que você não faz força, nem para ser, nem para fazer. É natural. É o que a gente chama, o que a gente pode chamar do seu talento. O segundo conceito que eu quero esclarecer e abordar é o conceito de chamado. Também chamado é outra palavra que vem do latim, que significa anunciado a gritos, apregoado, proclamado, fazer barulho, fazer ruído. O terceiro conceito que eu quero trazer para vocês é o conceito de propósito. Propósito também é uma palavra que vem do latim e que significa intenção. Diz respeito à deliberação, diz respeito à decisão, resolução. Tem também um sentido de objetivo, mas é um objetivo firmado a partir de uma decisão clara e consciente sobre alguma coisa. Ou seja, a palavra propósito, ela parte do princípio da intenção. E a quarta palavra que eu quero trazer para vocês não é uma palavra em português, é uma palavra em sânscrito, que é uma língua antiga, falada no norte da Índia, que essa palavra é Dharma. Dharma não tem nada a ver com nenhuma religião, né? E tem um sentido original de leis universais da natureza. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Veja, o fogo, ele tem uma natureza quente. E o que o fogo faz com essa natureza? Ele aquece ou ele queima. O gelo é frio. A natureza dele é fria. Então, o que ele oferece? Ele oferece o resfriamento. Então, é natural para o gelo esfriar, é natural para o fogo aquecer. E aí, diante disso, quando você se pergunta o que eu vim fazer aqui na Terra, esse conceito de Dharma, ele aparece porque a resposta para isso está incluída nesse conceito, está embutida nesse conceito. E esse conceito costura esses três outros conceitos que a gente discutiu no começo, que é o conceito de vocação, chamado e propósito. Então, mas a gente pode ir um pouco mais além na discussão desse conceito, dessa palavra tão antiga, né, tão milenar, que é Dharma, trazendo um pouco do que é discutido por um autor que eu gosto muito, que é o Deepak Chopra, que ele é um médico indiano que mora aqui nos Estados Unidos e tem uma série de livros publicados, ele tem uma série de conceitos muito importantes para uma nova visão de saúde e tudo mais. Então, é muito interessante o trabalho dele. E ele diz o seguinte, ele diz que todos nós temos um talento único e uma forma única de expressar esse talento no mundo. E que Dharma é a sua decisão de colocar esse talento a serviço da humanidade. Então, vamos revisar a costura desses conceitos, certo? Então, você tem um talento único dentro de você, que você expressa no mundo de uma forma única, ou seja, a sua vocação, né? Aquilo que você faz de uma forma natural, sem colocar nenhuma força, sem ser artificial, né? Em um dado momento da sua vida, essa vocação dentro de você, esse talento dentro de você, começa a ser anunciado a gritos dentro de você, né? E aí, provavelmente, você sente que precisa fazer alguma coisa com isso. É o seu talento chamando você a gritos para que você faça alguma coisa com isso, né? Ou seja, é o conceito de chamado que a gente já esclareceu. E aí que aparece a peça-chave que vai definir se o seu talento vai ser deixado dentro de você, mofando, apodrecendo num lugar bem escurinho dentro de você, ou se você vai entregá-lo a serviço da humanidade. E aí que entra o conceito,
a noção de propósito, que é a intenção e é a decisão, é a deliberação da sua parte de colocar esse talento a serviço da humanidade. E veja, eu gosto muito de deixar claro esse conceito de propósito, porque a gente não pode tirar a noção de intenção e a noção de decisão dessa equação, vocação, talento, chamado, servir à humanidade e tudo mais. Esse conceito de propósito, ele pode ter um conceito, ele tem também como a gente falou, uma noção de objetivo, mas objetivo a partir de uma decisão, de uma intenção, né? Então, essa é a costura. Então, quando você escuta o chamado do seu talento natural e você decide colocá-lo a serviço da humanidade, você está vivendo o seu Dharma. Ou seja, você está fazendo na Terra, na vida, o que você deveria fazer, né? E veja, a gente não está falando aqui de o que é que eu posso receber da vida, de Deus, das pessoas, sei lá, do universo, do que você quiser, né? A gente, na verdade, está falando de uma coisa que vai na contramão. Então, eu vejo uma cultura muito forte de o que é que eu tenho para receber, né? E eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo assim, eu sei muito bem o que eu quero da vida. Eu não vejo as pessoas dizer assim, o que é que eu quero oferecer, eu sei o que eu quero oferecer, né? É o que eu quero receber, o que eu quero ter, né? Como se a vida, Deus, as pessoas tivessem uma obrigação de nos dar coisas e a gente se exime da nossa responsabilidade de oferecer algo a serviço da humanidade. Então eu estou falando na contramão disso. A pergunta não é o que eu posso receber, é o que eu posso oferecer, como eu posso servir a humanidade. E é por isso, e só por isso que você tem talentos. É para servir a humanidade, não é para ficar guardado. Não é para você se ensoberbecer e achar que você é melhor do que os outros porque tem esse ou aquele talento. O bom da gente ter talento, alguns talentos e não ter outros, é porque a gente tem alguns talentos e outras pessoas têm outros. E a gente começa a se conectar às outras pessoas numa rede de talentos que vai estar a serviço da humanidade, né? Então, se a gente observa a natureza, o ciclo da vida dos ecossistemas está baseado numa ação muito simples, que é a ação de dar e receber. É troca, né? Então, se qualquer componente do ecossistema começar a se comportar assumindo uma posição de só receber, primeiro, ele vai deixar de existir. Porque a condição para ele continuar existindo, vivendo, é a troca. É receber e dar, né? Então, se a gente pensar no mais básico aqui, a gente vai falar da respiração, né? A nossa respiração é a troca mais básica que a gente faz e sem ela a gente não vive. Então, a gente recebe o oxigênio que as plantas nos dão e a gente devolve gás carbônico para que seja matéria-prima para elas do oxigênio que a gente precisa. Então, se eu disser, a partir de hoje, planta nenhuma vai receber o meu oxigênio mais, eu vou inspirar todo o meu oxigênio, o meu gás carbônico, eu vou inspirar todo o oxigênio que eu puder e vou guardar para mim, não vou soltar nada. O que é que vai acontecer? Eu vou morrer. Sim. Acabou, né? Então, quando a gente está vivendo e fazendo aquilo que a gente deveria, que a gente veio aqui para fazer e para viver, o sentimento que a gente tem é paz de espírito. É um sentimento de apaziguamento, é um sentimento de eu estou fazendo a coisa certa, né? E aquilo gera um nível de satisfação e uma sensação de adequação que não é a adequação de você atender às demandas sociais daquilo que a sociedade quer que você seja. Não, é a adequação de eu estou fazendo a coisa certa. Eu estou fazendo o que eu vim aqui para fazer. E é isso.
né? Então, eu tô falando de você sentir que aquilo que você entrega à humanidade está alinhado com aquilo que você veio aqui para fazer. O contrário disso é quando você não está vivendo isso que a gente está chamando de Dharma, que é decidir entregar, colocar o seu talento a serviço da humanidade. Quando você não está vivendo isso, quando você está retendo esse talento, você começa a ter sentimentos de inadequação. Inúmeros sentimentos de inadequação, né? Sentimentos de insatisfação, sentimentos de falta. Falta alguma coisa na minha vida. Então, e eu não sei se vocês passaram por isso, mas minha mãe era assim, bem severa, né? E muitas vezes ela dizia, não, você não vai para tal lugar. E aí os amigos todos iam. E eu ficava em casa com a sensação de que eu estava perdendo alguma coisa. Minha mãe dizia assim, você não perdeu nada na rua, né? Mas eu tinha a sensação de que eu estava perdendo alguma coisa. Então, a gente começa a ter a sensação de que a gente está perdendo alguma coisa muito especial, né? Que tem alguma coisa lá fora que a gente está perdendo. Que, na verdade, o que a gente está perdendo é a sensação de plenitude de ver o nosso talento contribuindo para a humanidade. Ok, mas você pode estar aí pensando, tá bom, eu sinto tudo isso, eu tenho certeza que eu não estou colocando o meu talento a serviço da humanidade, eu vou fazer o que com isso, né? Muito obrigada pela batata quente que você colocou na minha mão e eu agora não sei o que fazer com isso. Veja, eu não tenho nenhuma intenção aqui de dar uma receita de bolo para vocês, até porque eu sou péssima de dar receita, né? Quem me conhece sabe que eu dando uma receita, se você seguir o que eu estou dizendo, você nunca vai acertar. Principalmente endereço, né, Manu? A gente não comenta essas coisas, Gil. Então, mas eu tenho aqui algumas reflexões, né, sobre isso que eu vou compartilhar com vocês. Antes de mais nada, eu quero dizer que se você não está vivendo esse Dharma, essa experiência plena, satisfatória de ver o seu talento contribuindo para a humanidade, é porque seguramente existe alguma barreira que está se impondo no meio do caminho. E eu queria falar sobre algumas dessas barreiras que eu vejo. Eu vou voltar um pouquinho para que a gente possa retomar a ideia. Então, veja, a gente falou sobre... vou fazer uma recapitulação bem rápida. A gente falou sobre os conceitos de vocação, conceito de chamado, conceito de propósito, conceito de Dharma. O Dharma como sendo essa decisão que você toma de colocar o seu talento a serviço da humanidade, certo? Então, o que acontece? A gente já falou sobre como é que a gente se sente quando a gente está verdadeiramente vivendo isso e colocando isso a serviço da humanidade, e como a gente se sente quando a gente não está vivendo isso, não está colocando isso a serviço da humanidade. E aí, como eu falei para vocês, a gente vai falar um pouco para quem está se sentindo nessa de, ok, não estou vivendo isso. Como é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer, né? O que é que está acontecendo comigo? Então, como eu estava falando para vocês, se você está preparado você tem esses talentos e você está preparado, equipado para colocar esses talentos a serviço da humanidade. Se isso não está acontecendo, é porque existe algum bloqueio, alguma coisa que está impedindo você de vivenciar isso. E aí eu vou trazer para vocês dois desses grandes bloqueios e dentro desses bloqueios, o que é que pode estar por trás disso? O que é que pode estar gerando esses bloqueios, certo? Então vamos lá. O primeiro bloqueio, como eu falei, é o mais básico, que é você dizer assim, eu não sei qual é o meu talento. Não sei qual é o meu talento, né? E aí eu pergunto, por que isso acontece? A primeira coisa, eu vou compartilhar quatro razões
pelas quais isso pode estar acontecendo, pelas quais você pode não estar conseguindo enxergar o seu talento. A primeira é a falta de conexão com você mesmo. É você não conseguir, é a falta de autoconhecimento e é você estar distraído de si mesmo, né? Quando você não está conectado com você mesmo, quando você não mantém um alto nível de curiosidade sobre si mesmo, vai ser muito difícil você identificar o que é natural para você, qual é o seu talento, o que é que você faz sem esforço, porque você não está prestando atenção, né? Então, uma coisa que eu posso dizer para vocês é que, e que para mim sempre foi muito importante na minha vida, nas minhas decisões profissionais, nos meus relacionamentos, foi manter um alto nível de curiosidade sobre mim mesma, né? Não é uma postura de julgamento, não é uma postura de pensar como deveria ou não deveria ser, é uma postura de curiosidade, de dizer assim, o que é que passa aqui dentro? Quem é essa pessoa que eu sou, né? Então, essa pode ser a primeira razão pela qual você não consegue enxergar o seu talento. Falta de conexão com você mesmo. A segunda razão, que é muito triste, que é a autodepreciação e a baixa autoestima. Então, como é que isso te afasta da consciência do seu talento, né? Veja, para você reconhecer quais são os seus talentos, você precisa de uma coisa bem básica, que é reconhecer que você tem talentos, né? É simples. Eu preciso dizer assim, olha, eu sou uma pessoa que tem talentos, eu sou uma pessoa digna de ter talentos. E com isso eu posso buscar esses talentos. Só que quando você tem problemas de autoestima, quando você tem uma cultura interna de autodepreciação, você pode carregar uma voz constantemente com você que vai dizer assim, talentoso, talentosa, você? Quem? Você tá louca, você tá louco. Quem você pensa que é para achar que você pode contribuir com a humanidade? Você não é nada, né? Olha, a humanidade... Que pretensão da sua parte, né? E aí você começa a se diminuir e diminuir, e dizer assim, não tenho talento, eu não tenho o que dar à humanidade, né? A terceira coisa pela qual você pode estar não conseguindo ver os seus talentos é você estar esmagado ou esmagada pela cultura muito perniciosa da falsa modéstia. Então, veja, muitas vezes a gente se depara com situações em que as pessoas consideram que reconhecer os seus próprios talentos é sinônimo de vaidade, é sinônimo de orgulho, de soberba. Então você fica tão pressionado, esmagado por isso, que você diz, não, então tá bom, não sou uma pessoa talentosa, né? Não tenho talentos. Quando na verdade não reconhecer que você tem talentos é a mesma coisa de você não reconhecer que corre sangue na sua veia. Porque é natural, todos nós temos. Alguns conhecem seus talentos, outros não conhecem. E por fim, a quarta coisa que pode estar impedindo você de reconhecer os seus talentos é a crença de que talento de verdade é algo muito inesperado, inusitado, que vai colocar você na calçada da fama dos gênios ali do lado de Einstein, com Einstein do lado, Da Vinci do outro. Né? Se não for assim, não é talento. Então, como eu nem sei fazer as coisas que Da Vinci fazia e nem sei fazer conta feito Einstein fazia, então eu não tenho talento, né? Quando, na verdade, uma pessoa vai ter um talento maravilhoso de fazer uma escultura, de fazer um quadro, de cantar maravilhosamente bem, e outra pessoa vai ter o talento de confortar alguém que está sofrendo com uma naturalidade, com uma compaixão, que outras pessoas vão olhar e vão dizer assim, isso para mim é impossível. Eu jamais conseguiria fazer isso sem me desmontar inteiro. Então, essa foi a primeira barreira que a gente falou, né? A primeira barreira
a primeira barreira que pode te impedir de não colocar o seu talento a serviço da humanidade é você não conseguir reconhecer os seus talentos. A segunda barreira é a falta de propósito. Ou seja, é a falta de decisão, de intenção de colocar o seu talento a serviço da humanidade. E aí eu quero explorar de novo com vocês também essa barreira. O que é que pode estar por trás dessa barreira? O que é que pode estar alimentando essa barreira da falta de decisão de colocar o seu talento a serviço da humanidade? A primeira coisa é um compromisso interno que em algum momento da sua vida você assumiu de ser ou fazer aquilo que alguém esperava que você fosse ou fizesse. Amigos, pais, sociedade, família, que é diferente do que você realmente queria fazer, né? Então você assume esse compromisso. E veja, nós somos seres sociais que clamamos, necessitamos de sentido de pertencimento. Nós necessitamos de conexões, necessitamos de aprovação, de aceitação. E no dia que uma pessoa disser assim, eu não preciso ser aceito por ninguém, eu não preciso ser aprovado por ninguém, eu não tô nem aí para crítica nenhuma, eu vou ficar com medo dessa pessoa, né? A gente tem um nome para isso que eu não preciso dizer aqui. Mas, então, como isso é um anseio humano natural, o que a gente faz? A gente naturalmente cria estratégias de pertencimento, estratégias para a gente se sentir acolhido, para a gente se sentir aceito. E muitas vezes essa estratégia passa por escanear as expectativas alheias e suprir essas expectativas dando o máximo que a gente puder, sendo ou fazendo aquilo que pessoas que são importantes para nós esperam que a gente seja ou faça, né? Quantas vezes pais e mães dizem, eu queria que você fosse médico, eu queria que você fosse advogado, eu queria que você fosse não sei o quê. E um dia desses eu ouvi uma história de uma menina que fazia o curso de Direito porque o pai queria que ela fizesse. E no dia que ela se formou, ela pegou o certificado e falou pro pai, tá aqui o seu certificado. Agora eu vou fazer o meu curso de nutrição. Então, é muito importante que nós também possamos assumir essa responsabilidade de permitir que as pessoas expressem os seus talentos, expressem as suas habilidades ou as suas vocações, né? Mas existe uma outra coisa que, para mim, coloca muito mais ainda em risco a sua decisão de colocar o seu talento a serviço da humanidade. E esse risco é a não aceitação da vulnerabilidade. Veja, eu vou trazer aqui esse conceito de vulnerabilidade, que é diferente desse conceito de vulnerabilidade que a gente está acostumado, especialmente dentro da psicologia, de vulnerabilidade social, vulnerabilidade psíquica e tudo mais. É diferente esse conceito. Esse é um conceito que é muito trabalhado por uma cientista social, PhD em serviço social, chamada Brené Brown, aqui dos Estados Unidos, que ela, dentre outras coisas, estuda vergonha e vulnerabilidade. Ela escreveu alguns livros muito bons que eu recomendo para vocês, que é A Coragem de Ser Imperfeito, A Coragem de Liderar, dentre outros. E ela descreve a vulnerabilidade como essa emoção que a gente experimenta em situações de incerteza, risco e exposição emocional. Então, esse sentimento que a gente experimenta quando a gente se depara com a incerteza, com o risco e com a exposição emocional, isso se chama vulnerabilidade. Então, quando é que a gente é vulnerável? A gente é vulnerável quando a gente ama. Quando a gente diz para o outro que ama, sem saber se o outro sente a mesma coisa, ou se a gente vai ouvir igual.
A gente é vulnerável quando a gente precisa dar um feedback ou receber um feedback. A gente é vulnerável quando a gente vai falar numa live, ou quando a gente vai dar uma palestra, vai falar em público. A gente é vulnerável em tantas situações. Mas ela usa uma expressão que eu gosto muito. Ela diz que vulnerabilidade é estar na arena, com o seu rosto coberto de suor, poeira e sangue, sem saber o que vai acontecer. Na melhor das hipóteses, você vai vencer. Na pior das hipóteses, você vai perder, mas você vai perder ousando grandiosamente. Então, Uau. vulnerabilidade segundo essa autora, é o lugar onde nasce toda a coragem, é o lugar onde nasce inovação, é o lugar onde nasce criatividade, porque é o lugar do risco. Se você não corre o risco, você não colhe o fruto. E se você e existe uma concepção muito falha de vulnerabilidade, que é vulnerabilidade é fragilidade, né? É aquela pessoa que chora na frente de todo mundo, é aquela pessoa que fala dos sentimentos para qualquer pessoa, e não é. Não é. Vulnerabilidade, ela é, como Letícia está dizendo aqui, é onde nasce a conexão, né? Você seleciona as pessoas que têm o direito de acolher a sua vulnerabilidade. E quando eu descrevi para vocês essas situações de exposição, de estar na arena, isso não parece nada fragilidade. Muito pelo contrário. É muita coragem você olhar para o outro e falar dos seus sentimentos, e você falar que ama, e você e pedir um emprego não sei aonde, você falar em público, e você dar um feedback, ou você pedir feedback. São situações em que você está exposto. Mas não são situações de fraqueza, né? E aí, quando a gente não coloca o nosso talento a serviço da humanidade por medo da vulnerabilidade, a gente se comporta como aquele cara da Bíblia, que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar dessa história, que é o seguinte: existia um cara, um patrão, muito severo, muito duro, que foi fazer uma viagem e ele chamou 3 empregados. Para o primeiro empregado, ele deu uma quantidade de dinheiro, para o segundo um pouquinho menos, para o terceiro um pouquinho menos. Ele falou, é o seguinte: eu vou viajar e eu quero que vocês cuidem desse meu dinheiro. Quando eu voltar, eu vou pedir uma prestação de contas. Ele viajou e o que foi que aconteceu? Os 2 primeiros empregados investiram dinheiro, compraram coisa, venderam, multiplicaram o dinheiro e tudo mais. Como é que se chama isso? Assumir risco. Você pega o dinheiro de outra pessoa e você investe, todo investimento, ele gera risco, né? Ele te coloca numa situação de vulnerabilidade, porque você não sabe o que vai acontecer, com certeza. Você precisa assumir o risco. Aí o terceiro empregado, cheio de medo, fez o quê? Pegou o dinheiro que ele recebeu, enterrou e disse, eu não vou arriscar nada, depois eu perco esse dinheiro, esse homem vai me cortar a cabeça. Passou o tempo, o patrão voltou e falou, bora, cadê meu dinheiro? O primeiro chegou para ele e disse, tá aqui o seu dinheiro, tripliquei. Ele disse, muito bem, você foi um excelente empregado, tá aqui a sua recompensa. Tchau. Segundo, tá aqui, multipliquei o seu dinheiro, patrão. Muito bem. Você fez um ótimo trabalho, tá aqui a sua recompensa. Foi embora. Terceiro, chega o cara com a moedinha que ele recebeu e diz assim, olhe, eu fiquei com muito medo do senhor ficar bravo, fiquei com muito medo de perder o seu dinheiro, eu enterrei, tá aqui a sua moedinha, do jeito que o senhor me deu, tome aqui, não tirei nem um centavo. Ao invés do patrão parabenizar por conta da atitude do empregado, o que foi que ele disse? Você foi um empregado ruim.
Você fez um péssimo trabalho. Passe para cá o dinheiro que você não multiplicou e deu ao que tinha multiplicado mais. O que é que isso quer dizer? Que o que é esperado da gente é que a gente ouse grandiosamente. Mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer. A gente é esperado e essa é a única expectativa que a gente deveria querer atender. É a expectativa de abraçar nossa vulnerabilidade e ousar tomar o risco de trazer o seu talento aqui fora. É risco, né? A gente está fazendo essa live, pode ser várias que a gente tem aí, várias pessoas gostando, aproveitando. Pode ser que amanhã a gente receba um monte de crítica. Pode ser que amanhã tenha comentários nesse vídeo péssimos. É o risco, né? É o risco de ousar, é o risco de se expor e é o risco de compartilhar, é o risco de se conectar. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Sabe quem é que vai se sentir muito desconfortável no momento em que você trouxer aqui pra fora o seu talento e colocar a serviço da humanidade? São justamente aquelas pessoas que estão escondendo os próprios talentos. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Pra mim, esse é o pior tipo de egoísmo. Né? Egoísmo não é você querer as coisas pra você. Egoísmo é o contrário do amor. Enquanto o amor é você se dar pro outro, o egoísmo é você se negar pro outro. É você negar o seu tesouro interno pro outro. Isso é egoísmo. Ah, porque eu não quero me machucar, eu não quero me expor, eu não quero arriscar. E aí você se nega pro outro, né? E aí se a gente pensar nesse grande ecossistema que nós somos, o ecossistema completo está esperando pelo que você tem para dar. E se você retém, você sofre e todo o ecossistema sofre. Mas como essa live traz no tema a questão da carreira, você pode estar aí se perguntando, que horas a gente vai falar de carreira? Que horas a gente vai falar de profissão? Né? Dharma e carreira é a mesma coisa? E a minha resposta para você é não necessariamente. Né? O que você pode ter certeza absoluta é de que uma vez que você se torna consciente do seu talento e você decide colocar esse talento a serviço da humanidade, você carrega isso para qualquer espaço que você for. Pode ser o seu contexto religioso, pode ser o seu trabalho, pode ser o seu círculo social, a sua família, a sua vizinhança, o que for, né? Você carrega isso com você, porque você naturaliza essa doação daquilo que você carrega dentro de você. Então imagine, por exemplo, que uma pessoa tem um talento natural e uma inclinação natural para buscar saúde, equilíbrio, bem-estar. Aí você pode estar pensando, claro, essa pessoa vai ser um fisioterapeuta, vai ser um educador físico, vai ser um nutricionista, um enfermeiro. Não necessariamente, né? Você pode ter esse talento e você pode ser um engenheiro que a sua marca registrada vai ser construções que são absolutamente sustentáveis, que promovem o bem-estar, que promovem a conexão entre as pessoas, que promovem a saúde, que é construída com materiais que são sustentáveis, que não agridem o meio ambiente, que não prejudica o entorno, que não mata animais, que não prejudica a natureza onde essa construção está sendo feita. Né? E você está ali colocando em ação, colocando em prática, entregando para a humanidade o seu talento.
Agora imagine que o seu talento é se comunicar de uma forma que as pessoas entendem o que você fala e as pessoas ficam hipnotizadas quando você fala. Aqui eu queria falar sobre uma coisa que é muito perigosa. Veja, você pode usar o seu talento como um desserviço à humanidade. Você pode, né? Viver o Dharma é usar o seu talento a serviço da humanidade. Mas você pode ser uma pessoa que tem todo esse talento para explicar as coisas, para comunicar as coisas de uma forma clara e tudo mais, e você ser alguém que convence as pessoas a fazer coisas erradas, fazer coisas ruins, fazer coisas que vão prejudicar outras pessoas. Você pode ser um vendedor, por exemplo, que explica o produto ou sei lá o que de um jeito que a pessoa pensa que tem que comprar de qualquer jeito. E você está usando o talento que você tem para estimular um consumo não consciente, para estimular uma compulsão pelo consumo, ou seja lá o que for. Mas se você usa isso a serviço da humanidade, você pode ser esse mesmo vendedor, explicando para o seu cliente todos os detalhes do produto, se vai ser útil para você, se não vai, e você vai estar colocando o seu talento a serviço da humanidade para combater o consumo não consciente, né? Você pode ser, por exemplo, você pode ter, por exemplo, um talento inigualável para confortar pessoas que estão sofrendo. Aí você pensa, claro, um assistente social ou um psicólogo. Acabou, né? De novo, não necessariamente. Você pode ser aquela enfermeira ou aquele médico ou aquele, não sei quem, o farmacêutico dentro do hospital, que todo mundo conhece você e tem você como referência para conforto, para acolhimento. E é você que vai ser buscado. Você que vai ser buscada, né? Ou você pode ser um advogado, uma advogada que acolhe os seus clientes de um jeito que eles se sentem seguros, que você diminui os conflitos, que as pessoas conseguem resolver os seus conflitos e as suas questões de uma forma mais amorosa, né? E isso para você é natural. Você não faz força. Você não tenta fazer como alguém está fazendo ou o que alguém está fazendo. E você vive isso como algo que é o certo a se fazer. Isso te traz contentamento. Essa é uma palavra muito forte de quando você realmente está vivendo o que você precisa viver, que é o contentamento. Então, não importa qual é a sua carreira, qual é a sua profissão. A questão é, ponto 1, se você sabe qual é o seu talento. E ponto 2, se você sabe, se você decidiu e está colocando esse talento a serviço da humanidade. Então, essas são as perguntas que eu deixo aqui no final. E essas são aí algumas reflexões, coisas que eu tenho pensado bastante nesses dias. E fico feliz de poder compartilhar com vocês. E aí, não sei se a gente tem perguntas, Gil, se a gente tem aí algum comentário, alguma coisa. Eu terminei por aqui. Manu, até agora a gente não teve nenhuma pergunta, não, tá? Uhum. Eu acho que tá todo mundo curtindo muito a live. De fato, assim, foi uma... quando eu comecei a montar lives, e aí explicar rapidamente aqui pro pessoal, foi algo assim, muito nesse sentido que você está trazendo, enquanto esse Dharma, de como é que você vai colocar em prática, né, e promover isso para a humanidade, trazer o teu talento em prol da humanidade. E quando nós começamos esse movimento de isolamento, de pandemia, né, a gente acaba, de alguma forma, ficando isento de tudo isso que a gente está vivenciando, né? E também achando que isso que está acontecendo não tem a ver conosco. Né? E a gente precisa dar conta dessas emoções, desse sentimento. Né? Eu estava dando uma aula ainda há pouco sobre regulação emocional.
né, e falando para os meus alunos a questão do estímulo, a questão, entendendo essa percepção, né, de como é que eles se percebem essa emoção e dar nomes, né, para poder fazer sentido aquilo que você de fato está gerenciando enquanto sentimento, enquanto emoção. E aí, um certo momento, eu parei e eu disse, olha, Deus, o que de fato eu preciso fazer para poder trazer para as pessoas um momento de qualidade de vida, né? Trazer para as pessoas uma motivação, né? Uma vivência mais prática do que é de fato desse isolamento, o que esse isolamento está nos promovendo, né? Porque se nós aproveitarmos esse momento de isolamento para crescermos, né? E seja lá em qual sentido for, espiritual, profissional, material, inclusive, né? E nas nossas relações, o quanto nós temos vivenciado os nossos processos com os nossos familiares, né? E olha o meu aluno aí que estava na aula hoje dizendo assim, presentificar isso, Henrique. Então, você falou de fato sobre tudo aquilo que eu também tenho vivenciado na minha casa, né? E a gente tem tentado colocar ao máximo esse processo relacional, né? Que é tão importante hoje, a gente tem esquecido, né? Então, a intenção da live é de fato promover esses questionamentos, né, para as pessoas e também trazer uma reflexão de como é que está o meu funcionamento e como é que eu gerencio esse funcionamento para outra pessoa. Porque parece que o isolamento nos traz muito a reflexão de olhar para mim, né? E a gente tem escutado muito isso, olha para si, né? Volta esse momento para entender o que você está vivenciando. Mas esse momento, para além de olhar para você, você também precisa gerar quando você olha para você, o que você pode gerar para o outro. Tá? Então, bem nessa capacidade, nesse entendimento, e quando você falou da sua tia que não confiou no teu na possibilidade de você ser psicóloga, né? Há 14 anos atrás, quando eu decidi fazer RH, meu pai também falou para mim assim, olha, porque ele já tinha vivenciado essa experiência, né, profissional no passado, de trabalhar muito na área de recursos humanos, de contabilidade, e ele falou, olha, sai dessa porque não vai dar certo, você não vai conseguir, né? Não tem futuro profissional para essa área. E eu lembro que há 14 anos atrás a RH estava começando a se expandir, né, no mercado e ganhando uma proporção gigantesca. E o meu primeiro emprego foi no estágio numa usina. E muito, muito bom você tá fazendo eu lembrar de algumas coisas importantes na minha carreira também. Que quando meu pai chegou na usina, assim, foi uma festa, uma alegria. E aí eu fui para eu já tinha acabado de me formar, fui trabalhar numa usina, né, para receber R$ 600, acho que 500 e poucos reais. Né? E eu lembro que eu estava formado, graduado, e a minha turma estava se formando no dia da minha colação de grau, foi o dia que eu fui contratado na usina. E 80 alunos que estavam se formando, ninguém quis ir. E aí eu fui, né? E eu lembro que 2 anos após eu fui chamado para trabalhar numa multinacional. E nesse momento eu percebi que meu pai disse assim, eu acho que vai dar certo. Porque ele disse, olha, não, você não pode sair da usina. A usina é algo que você vai durar a vida toda, você precisa ficar lá. E eu disse, não, eu preciso arriscar. Foi exatamente o que você falou. Eu preciso usufruir desse papel, né, dessa vulnerabilidade. Eu preciso arriscar. Eu preciso ver novas possibilidades. E eu estou vendo essa possibilidade. E aí, quando eu falei para meu pai, ele disse, olha, eu vou trabalhar numa multinacional. E ele disse, eu preciso ir lá para ver se isso de fato vai ser bom para você. Eu disse, tá, beleza. E aí, quando meu pai chegou numa multinacional, há 14 anos atrás, a gente não tinha tanta frequência de visualizar multinacionais aqui em Recife, né? Não era tão frequente. E aí, quando ele chegou na multinacional, ele nem pestanejou, ele disse, é aqui. Porque aí me deu outras possibilidades, né, de crescimento. E quando você falou nessa conexão, né, e quando você traz essa parábola dos talentos, de você poder usar, de você poder assumir seus riscos, de fato, nós precisamos entender que riscos são esses. E talvez você nem consiga imaginar o que você vai enfrentar, mas você apenas
Vai. E assume a responsabilidade, né? Que é o reconhecimento de que você entendeu que aquele momento era o momento de você utilizar da tua criatividade, como você falou, né? Utilizar desse estar na arena, como você falou. Não importa se você vai se melar, se você vai se melar de areia, de sangue, o importante é que você estava lá, né? Sim. Participando, colaborando com a Ousando. comunidade, usando exatamente, né, desse momento, tá? Então, Uhum. eu aprendi muito, Manu, com a tua live, com essa live nesse momento. Tem Que uma pergunta bom. aqui de Gel. Como você vê a atuação do psicólogo cristão ou qualquer outra religião que aborda a religião na sessão? Respondo a esse serviço. Ok. Veja, eu acho. A primeira coisa que eu acho é que o exercício da espiritualidade ele faz parte da dimensão do sujeito, né? Ele faz parte da forma como a gente está no mundo, ele faz parte da forma como a gente se expressa no mundo, faz parte da forma como a gente enfrenta algumas situações que se impõem à nossa vida. E que, obviamente, enquanto sendo uma dimensão do sujeito, do ser humano, pode comparecer no setting terapêutico trazido pelo cliente, né? E o terapeuta ele precisa estar aberto e ele precisa ter um alto nível de ética para poder acolher essa demanda que é trazida pelo cliente e pelo paciente de uma forma neutra, né? Infelizmente, eu escuto alguns relatos de psicólogos que fazem oração com o paciente na sessão e dizem assim, não, isso aí é o meu chamado, eu tenho um chamado de orar pelas pessoas, de pedir a Deus pelas pessoas, então eu estou ali com o meu paciente, antes de começar e quando termina, eu faço uma oração pelo paciente. Veja, ali não é o seu espaço de expressão da sua crença, Eu creio. né? Não é o seu espaço. Agora, se você me disser que você faz uma oração pelo seu cliente dentro da sua casa, com a porta do seu quarto fechada, é outra coisa. Ali sim é um espaço de você exercer a sua espiritualidade, né? Não no contexto da terapia. Eu vou contar muito rápido uma experiência que eu tive, duas experiências que eu tive no consultório. Eu sempre tive essa noção de que a gente tem várias áreas na vida e que a gente precisa trabalhar em todas essas áreas para poder se sentir bem. E aí eu fazia algo com meus pacientes que eu chamava de inventário das áreas da vida. Então eu pedia que a pessoa colocasse todas as áreas da vida dela e organizasse de forma a priorizar quais eram as mais impactantes para a sua vida, para a sua satisfação geral. E eu lembro de duas pacientes que listaram a área espiritual como uma área muito importante para que elas se sentissem seguras, para que elas se sentissem bem. Então, eu perguntei para elas, o que você está fazendo por essa área? E ambas disseram para mim, nada. Não estou cuidando disso. Eu disse, e o quanto é importante essa área para você? E elas me disseram, é muito importante. Eu disse, tá bom, então o que você vai fazer? Em resumo, uma decidiu voltar a frequentar uma igreja evangélica, a outra decidiu voltar a frequentar um centro espírita. Então, eu tenho a minha profissão, a minha fé, né? O meu exercício de espiritualidade e não tenho o direito, dentro do setting terapêutico, de interferir nessa questão. E aí eu volto para a coisa do talento. Eu sei que eu tenho um talento de ajudar as pessoas a passarem por um processo de transformação, a encontrarem as respostas que estão dentro delas, né? Eu consegui técnicas para isso durante o meu curso de psicologia, mas eu posso lembrar claramente de uma cena em que eu tinha 13, 14 anos
E eu fui para uma festa na casa de uma amiga e passei a festa inteira sentada no chão com um amigo do grupo, que era 15 anos mais velho que eu, chorando e me contando um problema que ele estava vivendo com um amigo. E naquele momento, eu com 13, 14 anos, consegui ajudá-lo a encontrar o que funcionava para ele para resolver o problema com o amigo dele. Então, esse é um talento que eu tenho e que eu coloco à disposição, coloco a serviço da humanidade, né? Então, eu fazia isso dentro do meu consultório, eu faço isso com meus amigos, eu faço isso com as pessoas do meu círculo, né? E não significa que eu tenho o direito de, num setting terapêutico, usar a minha crença para poder conduzir isso, né? Manu, tem uma outra pergunta de Gel, que é talento de servir a humanidade dentro da atuação psi. Será que você pode falar um pouco sobre isso? Uhum. Veja, eu acho que é um pouco o que eu acabei de falar agora, né? Eu acho que psicologia é uma grande ciência de transformação, né? Eu acho que como é que eu posso dizer? É um caldeirão de alquimia, né? E quando você mergulha na psicologia, você mergulha dentro dos processos de transformação das pessoas, das situações, das companhias, das escolas, seja o que for, né? E eu acho que a própria psicologia, ela tá aí colocada a serviço da humanidade, né? Uhum. E nós, como profissionais da psicologia, precisamos entender que, veja, algumas pessoas se formam em psicologia, mas não carregam dentro delas essa disponibilidade para o outro. Essa disponibilidade de... Porque, no final das contas, o que é que a gente faz? A gente cria um espaço onde o outro pode se sentir seguro para ser quem ele é, e não só ser quem ele é, às vezes é anterior a isso, para descobrir quem ele é e se permitir ser quem ele é. Uau! Né? E isso a gente pode carregar para qualquer lugar, para qualquer espaço que a gente for. Né? E eu considero, na verdade, um ato de amor você permitir que alguém seja quem é, né? Você não permitir que alguém seja quem é um ato profundo de desamor. Maravilha, Manu. Tem uma outra pergunta aqui de Luiz. Manu, qual a dica para os profissionais de saúde que estão nesse momento na linha de frente dessa pandemia, na questão do cuidado com a saúde mental? Veja, eu acho que nesse momento eu vou compartilhar uma coisa que eu tenho pensado muito nesses dias. Eu tenho visto um movimento muito forte de assim, olha, você tem que aproveitar esse momento para se transformar em outra pessoa. E eu tenho muito cuidado com isso, porque é um momento em que a gente está precisando, muitas pessoas, inclusive, estão precisando sobreviver. Esses profissionais que estão na linha de frente, eles estão preocupados com a sobrevivência, né? E aí, além de tudo, eles têm que dar conta de fazer um relatório para a humanidade do que eles estão aprendendo, do que eles estão crescendo, amadurecendo e não sei o que, refletindo e blá blá blá. E aí é um outro peso, né? Ok, se a gente puder usar esse momento agora para crescer, para se transformar, para isso, para aquilo outro, maravilha! Se a gente não conseguir, a gente precisa fazer o que a gente dá conta. E as pessoas que estão à nossa volta, e nós precisamos acolher o que as pessoas dão conta. Então você, profissional de saúde que está na linha de frente, você vai precisar fazer o que você dá
conta. Colocar limites, colocar uma cerquinha em volta de você e se proteger da forma como você pode, né? Como eu falei durante a nossa discussão, nós somos seres sociais e que nós temos assim, uma necessidade por conexão emocional. Então, estarmos conectados com quem a gente ama, com quem acolhe a nossa vulnerabilidade, com quem permite que a gente seja quem a gente é, e quem não está ali o tempo todo perguntando a gente o que é que você aprendeu hoje, fazendo o debriefing do dia, é uma maravilha, né? É um conforto psíquico muito grande. Então, nesse momento, a dica que eu dou é: esteja perto de quem permite que você seja você e de quem ama você, não apesar da sua vulnerabilidade, mas por causa da vulnerabilidade também. Uau! O que eu fico pensando também, mano, e tenho pensado nesses dias e orientado também algumas pessoas. Você falou uma coisa importante agora, que é fazer o que você dá conta, tá? Eu tenho orientado algumas pessoas que mais próximas, né, que acabam se contaminando com todo esse momento de isolamento, né, e gerando alguns momentos de ansiedade, de síndrome de pânico, né, de depressão. E a gente acaba utilizando de algumas técnicas que as pessoas podem utilizar dessas ferramentas em casa e a gente acaba dentro desse processo. Eu falei isso para uma pessoa essa semana: olha, cuidado na dependência que o sujeito pode gerar em você, né? E quando você fala de fazer o que a gente dá conta, foi exatamente o que eu estava falando para essa pessoa, né? Cuidado para também você não se contaminar com aquilo que o sujeito, né, tá tentando gerar em você. Sim. Né? Porque às vezes a gente está imerso em tanta coisa, querem dar conta de ser o super-homem, Mulher Maravilha, né? o Batman, né? E a gente quer tentar resolver o problema de todo mundo e não resolvemos nem os nossos. Sim. A gente tem que ter, como falou essa autora que eu comentei para vocês, a coragem de ser imperfeito. Exato. Né? A coragem de dizer: não dou conta, não posso, não consigo, e desculpa, hoje eu estou ocupado sobrevivendo. Exato. Né? É verdade. Então, tem uma outra pergunta aqui de Giedra. Eu acho que você já respondeu, mas aí de qualquer forma eu vou fazer. Existe psicologia cristã para você? Não existe psicologia cristã, né? O cristianismo é uma forma de você viver a sua espiritualidade, você viver a sua relação com Deus, né? O cristianismo, ele é uma forma de você se relacionar com Deus. E cristianismo é relacionamento, né? Assim, na base é relacionamento. É experiência. Cristianismo, né? Não é uma abordagem psicológica, né? Cristianismo não é uma abordagem psicológica. Cristianismo é como você vive a sua fé. Então, não existe psicologia cristã. Verdade. Eu até tenho uma live salva aí no meu Stories, que foi com o psicólogo Diego, que a gente fez, acho que segunda-feira. E aí, quem puder, dá uma passada lá também para conferir. A gente falou sobre isso. Se existia essa psicologia cristã, que tanto se comenta hoje, né? E que tantos líderes religiosos, inclusive, têm se apegado aos conceitos da psicologia para, inclusive, vou usar uma palavra forte, determinar que os fiéis não frequentem a terapia. Sim. Né? Porque terapia não vai resolver, porque ir para o psicólogo não tem nada a ver, porque quem vai dar conta é Jesus, né? Que é Cristo. Então, a gente discutiu muito sobre isso. Então, se você puder conferir, quem puder conferir lá a live, tá lá nos meus stories. Ótimo. Manu, tem uma pergunta de Kika, que pergunta assim: como lidar com o medo da vulnerabilidade? Kika, essa é uma pergunta super importante. Veja, a primeira coisa é que
vulnerabilidade não significa você se expor para todo mundo, né? Ah, eu tô compartilhando a minha vulnerabilidade com vocês, aí eu choro na frente de todo mundo, aí eu falo para todo mundo de todos os medos, os meus traumas de infância, não sei o que, não sei o que. Não, não é isso, né? Primeiro, que vulnerabilidade, você se mostrar vulnerável, né? Ou seja, você se expor emocionalmente diante de alguém, precisa ser diante de alguém que ganhou o direito de acessar essa vulnerabilidade. Veja, algumas pessoas usam a vulnerabilidade como uma arma, né? Do tipo, olha, veja, mas eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, com a intenção de mover algumas emoções em quem está escutando. E isso é muito complicado, né? Então, a primeira coisa, a vulnerabilidade é tomar risco, a vulnerabilidade é acolher as próprias imperfeições e a vulnerabilidade é se mostrar, né? Para quem ganha o direito de ver você, né? De ver essa exposição de você. Mas é também, como eu falei, o lugar onde nasce a criatividade, o lugar onde nasce a transformação. Então, por exemplo, não existe um empreendedor se... Você não pode se tornar um empreendedor se você não abraça a vulnerabilidade. Porque não existe nada mais arriscado do que você empreender, né? E vulnerabilidade é sobre viver o risco, é sobre viver a incerteza. Então, eu acho que não é do dia para a noite que a gente vai conseguir manejar isso, que a gente vai conseguir perder o medo da vulnerabilidade. Até porque a gente... Enfim, para a gente descobrir quem tem o direito ou não de acessar a nossa vulnerabilidade, a gente precisa ter experiências, né? E essas experiências, às vezes, elas são dolorosas. Então, não tem uma receita, mas é você lembrar que sem vulnerabilidade você não consegue criar, você não consegue transformar, você não consegue estabelecer conexões genuínas com as pessoas, né? E uma coisa que eu tenho pensado muito é que, veja, às vezes a gente assume uma postura de muita força, de eu dou conta de tudo, tudo dá certo na minha vida, eu sou capaz de enfrentar qualquer coisa, ou seja, eu sou o máximo. E veja, as pessoas só conseguem lidar com alguém que é o máximo se for o super-herói do filme, né? As nossas conexões, elas passam pelas vulnerabilidades. É assim, você é gente igual a mim. E no momento em que você se abre com essa vulnerabilidade, você se mostra, você se expõe emocionalmente para quem tem o direito, você também está dizendo, escuta, você pode fazer isso também. Eu vou te acolher, né? Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas eu sugiro ler esse livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. E ela tem outros livros. Alguns livros não estão traduzidos para o português, mas eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou deixar nos meus stories alguns livros dela que eu recomendo. E aí vocês podem acessar e podem buscar. É muito útil, muito útil. Me marca também, tá, Manu? Porque Tá bom. aí tem pessoas também que tá aqui conectada aqui, do meu grupo, né? Isso. Ó, nós estamos... Quantos minutos, Bel? A minha assessora aqui de tempo, nós estamos com 8 minutos apenas para o término da live, tá? Eu não sei se você tem algumas palavras para encerrar, Manu,
tá? E aí, mas eu vou deixar o final com você, claro. Mas eu queria agradecer muito esse momento que nós tivemos, esses 2 momentos, né? Foi muito importante para o nosso crescimento, né? Enquanto sujeito no mundo, né? Não só apenas para o nosso conhecimento teórico, mas eu acho que essa live emanou muito amor, né? Tem muita gente aqui de tantos lugares, né? E nós nos encontramos, desencontramos, nos reencontramos, né? Mas os nossos corações continuam conectados, Sim. né? Acho que faz alguns dias que a gente... foi com o Diego que a gente colocou esse tema sobre a religião e especificando, cada um no seu quadrado, mas trazendo muito essa exatidão e precisão dos nossos serviços para a humanidade nesse momento. Né? Então, eu estou muito feliz em terminar essa noite, iniciar meu final de semana muito bem, né? Muito feliz e com essa live incrível, né? Eu tinha certeza que ia tocar os nossos corações. Então, Manu, receba todo o meu carinho e gratidão por esse momento tão feliz e que você oportunizou para cada um de nós, tá? E aí deixar também para Gel, aí tá todo mundo pedindo uma live com Gel. Aceita, Gel! Aceita, Gel! Aceita essa live, pelo amor de Deus. Eu já pedi várias vezes, eu vou ter que ir na casa dela, sair da minha casa para casa dela de joelhos. É só assim que ela vai conseguir aceitar. Mas a todos que estão aqui, muito obrigado pelo carinho, né? Muito obrigado por estar até essa hora aqui compartilhando conosco de todo esse carinho, tá? Então, um beijo mesmo no coração. Manu, o final é todo seu. Bom, Gil, eu só queria agradecer, né, por esse momento tão especial. É muito bom a gente poder compartilhar, é muito bom a gente poder aceitar, né, ter a oportunidade de aceitar alguns desafios. E eu sempre digo que quando a gente compartilha alguma coisa, a gente aprende muito mais sobre o que a gente está compartilhando, né? Então, você me deu a oportunidade, e as pessoas que estão aqui assistindo essa live me deram a oportunidade de aprender mais sobre isso, né? De me comprometer com isso. E eu acho que no momento em que eu venho aqui e compartilho tudo isso com você, é uma forma também de eu me compreender, eu me comprometer a colocar os meus talentos a serviço da humanidade. De eu estar o tempo todo conectada comigo mesma e num processo constante de revisitar quem eu sou, o que eu posso, o que eu não posso e como eu posso colocar isso a serviço da humanidade. Então eu agradeço muito. Eu queria só reforçar aqui, aproveitar e reforçar o convite para essa outra live que eu vou estar fazendo no meu Instagram no dia 30 de maio, no próximo sábado, às 2h da tarde, com Karina Gomes. A gente vai voltar a falar de Dharma, a gente vai voltar a falar desse processo de encontrar esse momento da sua vida que você fala, sim, esse é o meu talento, eu vou colocar ele a serviço da humanidade, como ela fez essa trajetória. A Karina, inclusive, estava aí assistindo a gente, não sei se ela ainda está, mas ela é uma pessoa incrível e eu acho que vai contribuir bastante. E bem, obrigada. Eu espero de coração que o que a gente discutiu aqui possa ficar aí no coração de vocês e que vocês possam, junto comigo, junto com o Gil, junto com todo mundo que está aí, né, curtindo esse momento, possa de fato presentear o mundo, a humanidade com o seu talento. É isso. Muito obrigada a todo mundo, obrigada pela confiança e qualquer coisa que vocês precisarem, é só entrar em contato comigo, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. E é isso. Manu, eu queria finalizar a live te pedindo uma coisa. Não O sei quê? se vai ser possível, tá? Não, vou cantar não. Hã? Vou cantar não. Não, mulher, não é pra cantar, não. Tem tanta gente aqui que te ama e que é apaixonado por tudo, né? Por tudo que você tem trazido para nós, desde todas as construções. Acho que cada um, se fosse falar o que você partilhou conosco, acho que a gente ia delongar essa live inteira. Mas tem uma pessoa que, assim, tá todo mundo aqui emanando muito amor nessa live, e eu tô sentindo isso daqui, e acho que cada um tá sentindo onde vocês estão, mas tem uma pessoa que tá faltando na live, que é Eu Frida. sei quem é.
Ela tá Então, aqui. nós estamos a poucos minutos de encerrar a live. Todos nós queremos ver Frida. Eu tava dormindo. Olha aí, todo mundo queria ver você, gatinha. Exatamente. E agora? Não podia encerrar a live sem ver Frida, né? Por favor. Oi, pessoal! Eu tenho muito talento para morder e arranhar e destruir o tapete. Frida linda. Volta para Pessoal, sua caixa. um beijo no coração. Gente, muito obrigado a todos. Né? A live vai ficar salva. Então, quem não assistiu ou quem puder compartilhar com outras pessoas, compartilha. Né? Eu vou também estar compartilhando com a Manu a live para poder ela postar lá no Insta dela, tá? Então, um beijo no coração. Bom final de semana a todos e a todas. Bom final de semana, pessoal. Se cuidem muito. Te amo, Manu. Beijo, Gil. Obrigada, querido. Tchau, pessoal. Boa noite.